Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Vem Viagens. Eu, Oséias Matos, estou aqui para falar de quê? Turismo, viagens, de mistificar esse nosso mundo incrível de viagens, de lazer. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto bem bacana que vem crescendo muito aqui no nosso Brasil, locação de carro. Afinal de contas, como que faz para alugar um carro? Como que dá para alugar um carro? Que mundo é esse de aluguel de carros? Vamos falar sobre isso? Vem comigo! Afinal de contas, como começou essa ideia de alugar carros? Alguém, lá no passado, há coisas de 100 anos atrás, teve a brilhante ideia de chegar num destino e alugar um carro. Foi quando surgiu o mercado de locadoras, há cerca aí de mais ou menos uns 100 anos atrás, principalmente nos Estados Unidos e alguns países da Europa. Os empresários descobriram que é um mercado muito grande a ser explorado e começaram a abrir lojas em pontos principais, como aeroportos, rodoviárias, estações de trem, facilitando a vida do viajante, que ao chegar naquele destino, pegava um carro, seja ele, geralmente pega um carro igual ao que você tem na sua casa, para se locomover naquela cidade que está indo de destino. Ao longo dos anos, esse mercado vem crescendo muito no mundo afora. E aqui no Brasil, nos últimos 20 anos mais ou menos, esse mercado explodiu com o surgimento de novas locadoras, empresas concorrentes, preços de diárias caindo significativamente. Uau, essa palavra é meio complicada. 3, 2, 1. Esse mercado vem crescendo nos últimos anos mundo afora e aqui no Brasil, principalmente nos últimos 20 anos, explodiu com o surgimento de novas empresas concorrentes, baixa dos valores de diárias e o aumento da quantidade de frotas. O brasileiro finalmente descobriu que é possível ter um carro fora de casa. Isso é muito bacana, porque você pode viajar do seu jeito. E o aluguel do carro, ele traz exatamente essa mobilidade. Então você faz no seu tempo. Eu particularmente acho fantástico. Eu gosto muito de viajar alugando carro. E vou contar inclusive algumas experiências que eu tive aqui com a locação de carro para vocês. De uns anos para cá surgiu uma outra modalidade de locação de veículo. Não só apenas viajantes, pessoas que estão fora de casa, estão a lazer ou estão a trabalho. Depois do surgimento dos aplicativos de mobilidade, como Uber, Cabify, 99, você tem muita gente que aluga carro mensal e utiliza isso para trabalhar, fazendo corridas, ou mesmo as pessoas descobriram um outro jeito. Eu alugo meu carro mensal, ele custa mais barato do que eu ter um carro na minha casa. Por quê? Um carro alugado você não paga os impostos, você não paga seguro, você coloca somente combustível e vai embora. E claro, tem que andar com o carro direitinho para não estar quebrando. Os custos maiores, pesados do veículo você não tem e você consegue fazer uma locação mensal. Muitas locadoras trabalham com esse tipo de modalidade. Esse mercado vem crescendo ao longo dos anos e se tornou um mercado bilionário. No mundo inteiro você tem as grandes locadoras como National Car, Enterprise, Alamo, Hertz. A Movida, a minha preferidinha aqui. Localiza, desculpa aí, mas eu gosto da Movida, tá? Sabia não? A Hertz, por exemplo, é uma das maiores do mundo. Fundada em 1918, hoje tem atuação em quase 150 países, inclusive aqui no Brasil, onde fez um acordo com a Localiza e ela se chama hoje aqui Localiza Hertz. No Brasil, temos duas grandes locadoras de carros. A Localiza, a maior do Brasil, entre as 5 maiores do mundo e tem uma atuação muito forte em todo o mercado sul-americano, foi fundada em 1973, tem uma sede lá em Belo Horizonte e tem mais de 325 mil carros. Olha isso, 325 mil carros na sua frota. É carro demais. A caçulinha, fundada em 2006, a Movida, minha preferida. Nunca nem vi. Que dia foi isso? Já tem aí uma política um pouco diferenciada, é por isso que eu gosto dela do que das outras locadoras. Por quê? Ela tem alguns diferenciais quando você aluga o carro. Por ela ser mais nova, acredito eu, que ela tenha mais essa visão inovadora, com novas políticas, um pouco diferente da Localiza, que é uma empresa, digamos, um pouco mais tradicional. O legal da Localiza é que aonde você for no Brasil, nas cidades mais longínquas, você vai ter uma loja da Localiza, enquanto a Movida está concentrada nos grandes centros, nas grandes cidades. Então tem esse diferencial aí, digamos. Número 1, você precisa ter mais de 21 anos
para alugar um carro, exceto a Movida. Olha aí, a Movida inovando. Ela tem um programa chamado Locação Jovem, a partir de 19 anos, se você já tem a carteira definitiva. Mas aí você entra em contato comigo depois que eu te dou mais detalhes se você está aí entre os 19 e os 21. Número 2, você precisa ter um cartão de crédito. Por quê? Quando você aluga o carro, quando você chega lá para retirar o carro na loja, eles vão fazer um bloqueio que se chama bloqueio calção, onde eles vão bloquear um valor, dependendo da categoria do veículo e da quantidade de diárias que você vai estar, como uma garantia para os seguros da sua parte. Se tiver algum problema, algum sinistro, tem a parte do condutor, que ele arca, e tem a parte da locadora do seguro. Então, o cartão de crédito ele serve como uma garantia, uma pré-autorização do valor. Por exemplo, R$700, R$1.000, R$1.500, vai depender da quantidade de diárias de dias. Um exemplo, é um carro básico, tá? Você vai ter um bloqueio aí mínimo de R$700. Se você pegar a partir de 7 dias de locação de carro, R$700 você tem que ter no cartão de crédito, eles bloqueiam. Quando você devolve o carro, não usou o seguro, não aconteceu nada, eles estornam esse valor do seu cartão de crédito. Esse cartão de crédito tem que estar no nome do condutor. Porém, algumas locadoras como a Movida, acho que esse programa está mais parecendo propaganda da Movida do que outra coisa, né? Movida, dá um carro para mim, vai. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Você consegue colocar um terceiro como contratante, como dono desse cartão. Então, digamos que está viajando você e a sua mulher. Aí o cara é o motorista, só que ele não tem cartão de crédito, e a esposa tem. Aí a esposa vai lá e entra no contrato na hora da retirada do veículo como uma responsável financeira, como uma avalista. E aí ela passa o cartão de crédito dela. A locadora vai cobrar aí uma taxa de contrato, tipo R$35, R$40 hoje, e consegue liberar o carro sem problema nenhum, não sendo ela a condutora. Número 3, você precisa ter a carteira de habilitação. Se você dirige aí clandestinamente, amigão, você não vai conseguir alugar um carro. Tem que ter carteira de motorista bonitinha para fazer a liberação. Se você tem aquela carteira provisória, tô aprendendo a dirigir, tirei a carteira agora, vou alugar um carro. Não dá. Você tem que ter a carteira definitiva para você conseguir dirigir. Uma coisa que muita gente tem dúvida é, afinal de contas, tá indo viajar 4 pessoas, os 4 dirigem, vamos revezar porque vai ser uma viagem longa, ou os 4 gostam de dirigir, cada um dirige um pouquinho, dá para fazer? Dá. Porém, tem que ter motorista adicional quando você aluga o carro. É por isso que você tem que ter um agente de viagens, porque quando você compra lá na internet, às vezes não está lá descrito se aquela tarifa permite motorista adicional. E você consegue também alugar carro com tarifas com motorista adicional, quantos você quiser. Às vezes tem um grátis, 2, 3, tem até 7, porque se você aluga um carro com 7 lugares, por exemplo, você pode pôr 7 motoristas, 6, né? Você e mais 6 motoristas adicional. Isso tem que estar no contrato, porque se ocorrer um sinistro e está no nome do José Locação e quem estava dirigindo era o Antônio, o seguro não vai cobrir e aí vai dar problema no processo, aí é complicado. Então, tem que alugar o carro e colocar lá o motorista adicional para ele poder dirigir livremente também. Itens do carro. No veículo vem os itens básicos, como por exemplo um rádio, um CD player, sei lá, hoje em dia nem usa mais CD, né? Um media player, né? Porque você vai colocar lá o seu Bluetooth, vai ouvir a sua música preferida, enfim. Mas a maioria dos itens são opcionais, por exemplo, a cadeirinha do bebê, o assento de elevação, um GPS. Tudo isso você tem algumas locadoras que têm esses serviços opcionais. Quando você vai retirar o carro, a pessoa ali, o atendente, ele vai oferecer e você pode ou não adquirir esses serviços. Afinal de contas, como que funciona retirar e devolver o carro? Bom, quando você vai alugar o veículo, você vai escolher lá onde você vai querer retirar esse carro. Se é no aeroporto, se é na rodoviária, se é no supermercado. Hoje as locadoras elas se espalharam. Antigamente você tinha locação só em aeroporto, por exemplo. Então você tinha que ir até aquele aeroporto buscar um carro. Hoje não, você tem locadoras em supermercado, aeroporto, rodoviária, lojas de rua. Você tem N possibilidades de retirar o veículo, dependendo da cidade que você mora. Então você tem que tirar o carro, você vai alugar assim. Você vai dizer, eu quero alugar o carro no dia X, no horário X. E aí você pega naquele local
né, digamos no aeroporto, e você tem que devolver o carro na mesma loja que você pegou, tá? Isso é uma regra básica em qualquer lugar do mundo. Se você devolve o veículo em um local diferente, você vai pagar aí uma taxa de devolução, que geralmente gira aí em reais hoje, R$1,50 mais ou menos, para você ter uma ideia, por quilômetro. É bem caro. Agora, existem locadoras que têm acordos de devolução com uma taxa mais reduzida ou simplesmente não cobra. Por exemplo, se alugou o carro no Rio de Janeiro, você vai devolver em São Paulo. Se alugou o carro em São Paulo, vai devolver em Campinas. Ou dentro da própria cidade. Então, assim, você alugou o carro em Belo Horizonte, no aeroporto. Se eu devolver esse carro na loja do centro de Belo Horizonte, na rodoviária, eu pago a taxa? Talvez você não possa pagar. Então, isso tudo depende na hora que você vai alugar o veículo, a simulação que a gente vai fazer, como que vai funcionar essa devolução em local diferente. Tem um segredinho que eu não vou contar o que é, você tem que alugar comigo, que é assim, existe uma forma de você pegar o carro, tá, em um local e devolver em outro local, e você não paga a taxa de devolução. É um acordo aí que tem uma operadora e você consegue fazer dessa forma, tá? Então, risca aí R$1,50 por quilômetro e em alguns casos dá para você alugar em um ponto, devolver em outro. Por exemplo, se você vai fazer um roteiro, pegar um avião, descer em Porto Alegre, aí você vai dirigir até Florianópolis, e aí você pega o avião de volta, você consegue alugar e não pagar essa taxa, mas é um segredinho, não vou contar aqui, não vou revelar, tá? Veja um pouco como foi a minha experiência em uma locação. Fazendo o processo de retirada aqui do veículo, a gente vem aqui nas lojas, faz a parte do contrato, depois pega uma van e vai fazer a retirada do carro lá no pátio. Vou mostrar para vocês depois o carro. Jaguar, 7 lugares, ó. Fala pessoal, acabamos de pegar fazer o contrato aqui, ali nas locadoras, tá? Aí agora a gente sobe aqui para pegar a van que vai até o pátio retirar os veículos. Na maioria dos aeroportos, os estacionamentos ficam fora mesmo. Em alguns casos, como por exemplo Campinas, onde a gente pegou mais cedo outro carro, o estacionamento é dentro do próprio aeroporto, que facilita bastante a saída e a chegada, né, a retirada e a devolução. Na devolução do veículo vai ser feita essa nova checagem e verificar se tem algum dano diferente daquele quando você retirou o veículo. Geralmente você pega o veículo com um tanque cheio e aí você tem que devolver com um tanque cheio. Se, por exemplo, você pega na reserva, você tem que devolver na reserva. Se você pega meio tanque, você devolve meio tanque. Sempre da forma que você retira o veículo, você devolve o veículo. Isso vale também para a questão de higiene. Se você pegou o carro limpo, e 99% das locadoras vão te entregar o carro limpo, você tem que devolver ele limpo da mesma forma. Algumas locadoras têm aí umas tarifas antecipadas, então assim, você paga lá, digamos, está na promoção, R$15, aí você pode devolver o carro sujo, eles vão lavar. Ou se você vê que está muito sujo, você pega e lava antes e devolve ele já limpo, porque se você for devolver ele sujo, às vezes na tarifa do balcão eles vão te cobrar tipo assim, R$50, R$80 pela limpeza do seu carro. Em aeroportos, principalmente, você tem um serviço de vans, ou shuttle, como fala lá nos Estados Unidos, onde você chega no aeroporto, onde você desembarca, você geralmente tem ali uma loja, o escritório da locadora, onde você faz o primeiro contato, assina o contrato, apresenta a sua documentação, depois você vai, pega um transporte e ele vai te levar até o pátio, onde você vai fazer a retirada desse veículo. Por quê? Nem sempre o custo é muito alto para ter ali os carros já estacionados no aeroporto. Algumas locadoras têm esse serviço de retirada e devolução dentro do terminal, mas a maioria fica ali numa distância razoavelmente de 5, no máximo 10 minutinhos do terminal. E é onde você vai devolver o veículo quando você voltar e pegar esse transporte para ir para o terminal de passageiros, seja na rodoviária ou seja no aeroporto. E como é alugar um carro fora do Brasil? Basicamente é a mesma coisa. O que muda
é que tem algumas regras de travessias de fronteira que você precisa checar, de acordo com o seu roteiro e com a locadora, se será possível atravessar a fronteira, mudar de um país para o outro com o carro alugado. Por exemplo, se você vai fazer um roteiro na Europa, se você de repente quer fazer de Paris a Roma, como que você vai fazer? Vai atravessar a fronteira, então tem que ver se é possível, se aquela locadora permite a travessia de fronteiras. Uma coisa muito interessante, a nossa carteira de habilitação brasileira, ela é válida para dirigir em toda a União Europeia e nos Estados Unidos, por exemplo, exceto no estado da Geórgia, que não é permitido, tem que tirar uma habilitação internacional. Nossa, que burocrático. Não é. É bem fácil. Digamos que você vai para um país que a nossa carteira não é aceita. Aí você vai fazer uma licença internacional para dirigir. Você vai lá no Detran, você mostra a sua carteira de habilitação, fala que vai viajar para um país X e eles vão emitir um certificado em inglês e em espanhol, dizendo que você é um motorista habilitado. É como se fosse um documento, como se fosse não, é um documento que você vai apresentar junto com a sua carteira brasileira e aquele certificado do Detran dizendo que você é uma pessoa habilitada e que você pode dirigir. Exceto União Europeia e nos Estados Unidos, na Geórgia, e não é permitido. Nos outros países você tem que consultar, depende muito. Uma outra coisa interessante é dirigir com a mão inglesa. Se você vai dirigir na Inglaterra ou na África do Sul, não esquece que o lado do motorista é contrário. Então, eu diria que é um pouquinho complicado. Para mim mesmo, que sou meio doidão no trânsito, eu acho que é meio complicado. Eu não tive essa experiência, não. Eu acho que não sei se vai ser boa, não. Eu quero falar um pouco agora das minhas experiências com locação. Eu sou super fã de alugar carro. Eu acho que a viagem fica muito mais completa, porque é o meu estilo de viajar. Cada pessoa tem um estilo de viajar. Por que eu gosto de alugar o carro? Porque eu, por exemplo, não gosto de agendar um passeio e ter que acordar às 7 horas da manhã para ir naquele passeio. Às vezes na noite anterior você foi dormir tarde, você não está legal. Se você está com o seu veículo, você vai fazer no seu tempo. Eu acho muito prático. Outra coisa que é prática, criança. Se você viaja com criança, ter horário é um pouco complicado. Acorda, tem que ter o café da manhã, encerrar às 10, tem que tomar o café antes das 8, porque o ônibus do passeio está passando, você vai com uma criança com fome, não tomou café, é aquela confusão. Então, se você viaja em família, com criança, a alocação do carro facilita muito, porque você vai fazer no seu tempo, pode tomar o café no carro, enfim, facilita bastante. Para você chegar e sair da mesma forma, vai facilitar bastante. Para você que anda sempre atrasado, como é o meu caso, facilita, porque quando você contrata um serviço de traslado, ele vai pegar você num horário determinado. Então, digamos que o seu voo é um horário X, ele vai pegar você 4 horas antes, porque tem que estar 2 horas no aeroporto antes, 1 hora é uma hora de trajeto que eles calculam e mais 1 hora de segurança, porque se, sei lá, quebrou o carro, furou o pneu do ônibus, eles precisam dar um jeito para você chegar no aeroporto. Minha primeira locação, por exemplo, foi com a locadora Foco, no aeroporto de Salvador. Claro, Bahia, Mainha, Painha. Eu fiz uma viagem para lá e eu falei assim, poxa, mas eu preciso utilizar o meu tempo lá. Eu ia passar poucos dias lá. E eu tinha que visitar parentes e ir para cidades vizinhas e tal. Eu estando com um carro lá, isso vai facilitar muito, porque você pagar o transporte para muita gente, às vezes compensa mais você estar com um carro. E é essa conta que você tem que fazer. Quando você viaja sozinho, é um custo. Quando você viaja com 2, 3, 4, 5, 7 pessoas, quando você for calcular para onde você vai, o custo de um Uber, de um táxi, de um ônibus, você vai ver que dentro de uma diária de um veículo é muito mais interessante você estar com um carro alugado do que você pagar o transporte por conta própria. Subir? Já caiu. Não. Eu acho, cara, que eu acho que eu falei e eu acho que eu vou zoar. Foi um Corsa. Era um carro diferente do que eu utilizava. E isso é uma das coisas muito bacanas de você alugar um carro, você poder dirigir carros diferentes. Você, de repente, tem aí um carrinho, sei lá, básico, sem ar-condicionado, e você aluga um carro bem legal, que você gosta, que você vê na televisão, uma propaganda.
Quando você aluga um carro, isso é importante falar, você não consegue escolher o modelo do carro. Ah, eu quero dirigir um Cruiser. Não dá, você vai ter que alugar por categoria. Você tem as categorias, então você tem cada locadora chama de um jeito, básico, intermediário, médio, categoria A, B, C, D, 1, 2, 3, não importa. Então, dentro daquela categoria, quais são os tipos de veículos que você pode dirigir? Dentro daquela outra, quais são aqueles outros tipos? Então, geralmente muda o quê? O motor do carro, se é 1.0, se é 1.4, se é 1.6, se é 1.8, quantidade de lugares, porta-mala, se é grande, se é pequeno, se é um carro hatch, se é um carro sedã. Isso que vai mudar no tipo de veículo e nos valores das diárias. Pessoal, uma das dúvidas principais que as pessoas têm ao alugar um carro é o quê? Os custos com sinistro, com seguro. Então, como é que funciona? Quando você pega o carro, você faz aquele bloqueio de caução lá, como eu falei. Esse bloqueio de caução, ele serve para custear uma parte do seguro que você vai acionar. Então, assim, você tem uma participação no seguro e a locadora, com a seguradora, tem a parte dela no seguro. Então, você tem 3 tipos de cobertura. Cobertura do veículo, tá? Se acontecer algum sinistro com o carro, então você tem lá qual é o valor que você tem que arcar se rasgar um pneu, se riscar uma porta. Então, assim, você tem lá as coberturas. Quando você pega o contrato, você tem lá os itens, qual é a sua responsabilidade de custos e quanto é o custo da locadora, da seguradora. Um exemplo geral, por exemplo, deu PT no carro, tá? Qual é a média de um carro 1.0 aí que você tem participação? De R$ 1.500 a R$ 2.000. Esse é o seu custo pelo PT do carro. E o resto é a seguradora que vai arcar, entendeu? O custo de o seguro de terceiros. Então, terceiro alguém bateu em você, tá? Alguém foi lá e bateu em você, amassou o carro, danificou o carro. Qual é a sua participação e qual é a participação da seguradora? Também está lá descrito no contratinho. Se um terceiro bater, claro, você paga uma taxa lá e arruma o carro e acabou, está resolvido o problema. E o seguro dos ocupantes, que é quem está dentro do carro, que é você, seu filho, sua mulher, seu amigo, sua amiga, quem está junto com você ali no carro. Também tem essa cobertura em caso de morte, em caso de acidente, também tem lá qual é o valor de indenização que você ganha, tá bom? Então, espero ter esclarecido essa parte aí, que é uma parte assim que gera muita dúvida para quem quer alugar um carro, qual é a minha participação se acontecer algum problema. E um outro detalhe, às vezes não vale a pena você acionar o seguro, às vezes vale a pena você mesmo resolver o problema. Vou dar um exemplo meu, tá? Que aconteceu em Porto Alegre. Eu aluguei um carro e eu fui descer numa guia rebaixada, eu não vi, tinha uma parede lá, sei lá o que é a construção que estava, e arrancou o paralama do carro. Então, o que era mais barato para mim? Eu trocar o paralama do carro do que eu acionar o seguro, pagar a minha parte da franquia e arrumar o carro. Então, tem isso também. Às vezes é um probleminha ali, sei lá, quebrou a antena, você vai lá, põe uma antena, ou vou dar um exemplo, para-brisa, por exemplo, pode ser que quebrou o para-brisa, trincou, rachou. Quanto custa o para-brisa no seguro? No seguro eu tenho que arcar com, digamos, um para-brisa foi, sei lá, eu tenho que pagar R$500. E um para-brisa novo daquele veículo que eu tô custa 400. O que é mais barato? Eu trocar por minha conta o para-brisa ou eu acionar por R$500 o seguro? Então, tem que ter essa jogadinha aí das coberturas, e isso você só consegue ter de acordo com o contrato da locação que você vai pegar no dia do veículo. Pessoal, é isso aí. Eu espero ter ajudado um pouco a desmistificar sobre alugar carros, esse universo que está crescendo muito. Se você não teve a experiência ainda de alugar um carro, alugue um carro, tenha a experiência de passar um fim de semana, um feriado com a sua família num carro diferente, ou aquele carro que de repente você tem vontade de ter, você passa na loja e fala assim, poxa, eu sempre quis ter um carro daquele, nunca dirigi um carro. Só não esquece, por favor, de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar e ajudar outras pessoas também a ver esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.